Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 15. Minha gratidão ao Senhor por mais uma noite, por estarmos aqui na presença do eterno Deus, e não há outro lugar melhor que nós poderíamos estar, senão na casa de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Sebastião, que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom, pastor? Obrigado por mais uma vez me dar a oportunidade de estar ministrando aqui. Eu amo muito pregar a palavra, e eu prego em muitos lugares pela graça de Deus, mas eu amo mais ainda pregar na minha igreja. E é muito bom poder compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor tem nos dado. Então que Deus abençoe também todos vocês que vieram essa noite. Eu tenho certeza que da forma que você entrou, você não vai sair, porque Deus tem algo grande para derramar sobre a tua casa e sobre a tua vida. Lucas, no capítulo de número 15, eu quero ler a partir do versículo de número 11. Assim está escrito a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui com fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos ou empregados. E você diz amém. E se assente glorificando ao Senhor. Você tem liberdade para adorá-lo essa noite. Queridos, a palavra de Deus, ela é simples e ao mesmo tempo ela é profunda. E essa profundidade na simplicidade da palavra me encanta e me faz ser completamente apaixonado pelas Escrituras. O Evangelho segundo escreveu Lucas traz-nos uma reflexão muito profunda, baseado no ministério de Cristo, acerca de uma parábola que Jesus contara para enfatizar algumas verdades acerca do reino de Deus. Jesus foi o maior pregador que pisou aqui na terra. Sem sombra de dúvidas, Jesus foi o maior pregador que falou sobre a palavra, não só porque ele falava sobre a palavra, mas porque Jesus, ele é a própria palavra. Nós vemos que Jesus, como esse excelente pregador, ele sempre alcançou todos os tipos de pessoas. Um pregador excelente, ele é caracterizado por aquele pregador que consegue alcançar todos os níveis e todas as classes de pessoas através da palavra de forma simples.
E Jesus, para se comunicar, utilizava-se de parábolas. E essas parábolas que Jesus utilizava-se, elas eram comparações que Jesus fazia. E essas comparações eram baseadas na vida de quem o ouvia. Então, se Jesus estava falando para pastores, Jesus usava uma linguagem pastoral. Se Jesus estava falando para agricultores, Jesus usava uma linguagem sobre a agricultura. Jesus era muito inteligente, pois ele sempre trazia com essas parábolas lições acerca do reino de Deus. E no capítulo 15 o texto diz que Jesus estava se assentando, e não só se assentando, mas recebendo e comendo com pecadores. É o que Lucas escreveu. Lucas diz que Jesus se assenta, Jesus recebe e Jesus come com pecadores. Só que existia no tempo de Jesus duas classes de homens. Estes eram os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram estudiosos da lei. Eles eram formados na lei. Eles seguiam a lei de Moisés, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco, de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Os fariseus seguiam as tradições orais. Eles seguiam 613 leis, que eram preceitos tirados do Pentateuco. E eles, por serem estudados, por serem homens letrados, por seguirem rituais, costumes e os preceitos, eles se achavam superiores às outras pessoas. Os fariseus, eles se achavam, na nossa linguagem, mais santos do que todos, porque seguiam a ritualidade. Eles não eram homens transformados, mas eram religiosos. E o problema é que a religiosidade mata, mas a santidade vinda através do Espírito Santo transforma e alcança outras pessoas. Santidade não é isolamento, santidade é diferença. Independentemente aonde você estiver, se você é separado, as pessoas verão que você é separado. Só que os fariseus falavam da lei, entendiam da lei, mas Jesus disse acerca deles: conhecem da lei, mas não sabem o que é misericórdia, não sabem o que é justiça, não sabem o que é amor. Então os fariseus começam a criticar Jesus, dizendo: se Jesus fosse Deus, ele não comeria e nem se assentaria com pecadores. E é neste contexto que Jesus vai utilizar-se de uma parábola baseada em 3 histórias. Jesus conta a primeira parábola dizendo: havia um pastor, e este pastor tinha 100 ovelhas. O que ele fez? Ele viu que uma ovelha se desgarrou do aprisco. O pastor deixou as 99 e ele foi atrás daquela uma ovelha que se perdeu, trouxe sobre os teus ombros, trouxe de volta para o aprisco, chamou os teus pastores amigos e deu uma festa e disse: se alegrem comigo, porque esta ovelha estava perdida, mas ela foi encontrada. E Jesus disse: mais vale para Deus um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta uma segunda história, e a segunda história é acerca de uma mulher que tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? Ela tinha 10 e perdeu dentro de casa uma dracma. O que ela fez? Procurou diligentemente. Diligentemente significa com esforço, com empenho. Ela começou a procurar dentro da sua casa, em
todos os lugares. E olha que interessante, ela encontrou a dracma perdida e ela se alegrou, chamou suas amigas e disse: vamos festejar, pois essa dracma se perdeu, mas eu a encontrei. Aí Jesus diz: eu digo para vocês, fariseus, a festa diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, porque Jesus não veio para os sãos, pois os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para os dependentes, para os necessitados, para aqueles que foram perdidos. Então a festa diante dos anjos de Deus. Aí Jesus continua a parábola dizendo: e havia um homem que tinha 2 filhos. Ele tinha 2, um filho mais novo e um filho mais velho. Mas teve um dia que o filho mais novo acordou, e a Bíblia me dá razão para pensar, pois o filho mais novo um dia acordou e chegou no pai. E parece que eu vejo que este filho mais novo, ele vai acordar com um sentimento de independência. Ele vai acordar e dizer: pai, papai, eu não quero mais viver debaixo da sua dependência. Eu quero a parte da herança que me cabe. Eu não quero mais, papai, viver aqui com o Senhor. Dai-me a minha parte, porque eu quero ir embora. Perceba que ele acorda com um sentimento de independência, porque na casa do pai tem regras. Na casa do pai ele tem hora para chegar, ele tem hora para fazer as coisas. Na casa do pai ele não faz o que ele quer, ele não come o que ele quer. Na casa do pai ele tem liberdade, mas ele precisa seguir a ordenança e as regras estabelecidas pelo pai. Mas ele é novo, e ele acorda dizendo: eu não quero mais viver debaixo do teto do pai. E ele pede ao pai a herança, e ele diz: pai, me dá a minha herança. Mas entenda comigo que pedindo a herança para o pai, ele está pedindo algo que é dele, mas fora do tempo que o pai estabeleceu. O que é herança? Herança é aquilo que o pai deixa para o filho após a morte. Quando o pai morre, o filho recebe a herança, ou seja, aquilo que o pai deixou, mas ele está pedindo ao pai a herança enquanto o pai ainda está vivo. Então, pedindo a herança para o pai, ele está dizendo: pai, me dá a minha herança, porque o Senhor morreu para mim. Ele pede aquilo que é direito dele, mas fora do tempo que o pai estabeleceu. E eu aprendi uma coisa: quando eu peço a Deus aquilo que é meu direito, mas fora do tempo que o pai estabeleceu, em vez disso ser bênção na minha vida, isso se torna maldição. Por isso tem muitas coisas que Deus poderia te dar, mas Deus ainda não te deu. Por quê? Porque primeiro você precisa adquirir maturidade para gerenciar aquilo que o pai tem para te dar. Perceba que é como dar um carro para quem não tem habilitação. Qual é o problema disso? É que este alguém não tem conhecimento, não tem as técnicas, não sabe pilotar o carro. E se pilotar o carro sem habilitação, a chance de morrer é grande. Por isso o pai não te dá aquilo que você pede no seu tempo, mas no tempo que ele estabeleceu, porque ele só vai te dar aquilo que é teu de direito quando ele entender que você tem maturidade para gerenciar o que ele tem para te entregar. Pai, me dá a minha herança, mas ele é jovem. E juventude aqui fala de imaturidade. Ele não tem maturidade. Só que o pai não vai convocar uma reunião para que o filho repense aquilo que ele pediu. Sabe o que o pai vai fazer? Vai dar o que ele pediu.
repartiu a herança e deu para ele. E o texto vai dizer que este jovem, que este filho mais novo, ele vai juntar tudo. Poucos dias depois de juntar tudo, ele vai embora. Perceba que o pai deu aquilo que ele pediu. Depois que o pai deu o que ele pediu, ele juntou e foi embora. Se já recebi do meu pai o que eu queria, a pergunta é: para que ficar na casa? Se já recebi o que quero, para que ficar? Vamos entender o texto. Ele saiu e ele foi para longe. O texto diz que ele vai para uma terra distante. A terra é tão distante que o texto não dá a geografia da terra. Ele vai para uma terra distante, nem ele sabe para onde ele está indo. Ele só está indo embora. E eu aprendi que quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Perceba, queridos irmãos, que ele vai para longe. Ele está distante do pai. E o texto diz que ele gastou a herança do pai dissolutamente. O que significa dissolutamente? Irresponsavelmente. Ele não teve responsabilidade com aquilo que o pai depositou nas mãos dele. O que é herança? Aqui, aquilo que o pai suou, trabalhou, acordou cedo, dormiu tarde, plantou, regou, deixou crescer, colheu, adquiriu, juntou e disse: isso aqui é para o meu filho. Agora ele deu para o filho a herança, e o que o filho fez? Foi embora e gastou irresponsavelmente. Agora eu vou aplicar a mensagem para você entender, porque nós estamos em uma geração que desperdiça a herança do pai, porque ele é filho pródigo. Sabe o que significa a palavra pródigo? Desperdício, ou aquele que desperdiça. Eu te provo na Bíblia que nós somos filhos de Deus, porque João disse: todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E eu te provo também na Bíblia que nós temos direito a uma herança, só que a herança que nós recebemos foi pela graça, mas não foi de graça. Eu repito isso aqui porque é didático. Nós recebemos a herança pela graça, mas não foi de graça. O que é a herança? Aquilo que o pai nos entregou. E qual foi o preço da herança? Ele suou gotas de sangue. Ele foi cuspido na face. Ele foi humilhado. Ele carregou uma cruz que não era dele. Ele foi zombado pelos seus perseguidores. Ele foi levantado na cruz do meio. Há uns pregos nos seus pés, pregos nas suas mãos, coroas de espinhos na sua cabeça. Ele derramou cada gota de sangue na cruz para nos dar a herança. E a herança que ele nos deu foi: entra na minha presença com liberdade, seja inserido na minha família com liberdade. Você não é um filho bastardo, você foi adotado na família de Cristo. E a pergunta essa noite é: vai valorizar a herança ou vai desperdiçar a herança? Eu vim pregar essa noite para quem valoriza a herança do pai, para quem valoriza a casa do pai, para quem valoriza a mesa do pai,
para quem valoriza o abraço do pai, para quem valoriza o beijo do pai, para quem valoriza o boa noite do pai, para quem valoriza o bom dia do pai. Eu vim pregar essa noite para uma geração que ainda valoriza a herança que nos foi dada. Foi de graça, pela graça, mas o preço foi alto. E Pedro escreveu dizendo: o vosso preço não é ouro, não é prata, mas é o precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Levante a tua mão essa noite. Só quem valoriza a presença do Pai. Aleluia. Na casa do Pai tem tudo. Ele foi embora da casa do Pai. Só que o texto vai dizer, no versículo de número 13, ele ajuntou tudo. No versículo 14, ele gastou tudo. Fala comigo, juntou tudo, gastou tudo. No versículo 13, ele juntou tudo. No versículo 14, ele gastou tudo. Porque é um salto muito pequeno. Um versículo, de um versículo para o outro, ele juntou tudo e depois ele gastou tudo. Por que ele juntou tudo e depois gastou tudo? Para ele entender que o tudo que ele tinha nunca foi a herança, sempre foi a presença do Pai. Aleluia. Mais uma vez, ele ajuntou tudo e ele perdeu tudo, para ele valorizar o tudo. O tudo que ele tinha não foi o dinheiro, o tudo que ele tinha não foi a herança, o tudo que ele tinha era a presença do Pai, que ele deixou para trás. E eu vim aqui dizer essa noite, que mais importante do que o dinheiro é a presença do Pai. Mais importante do que porta de emprego é a presença do Pai. Mais importante do que relacionamentos que são temporários é a presença do Pai. Mais importante do que uma noite que começa e acaba e depois nem se lembra o que aconteceu é a presença do Pai. Eu vim pregar essa noite para você entender que tem duas coisas que são indispensáveis na sua vida. A primeira coisa é a presença do Pai. Davi disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? Pode me faltar dinheiro, mas não pode me faltar a presença. Pode me faltar amigos, mas não pode me faltar a presença. Pode faltar porta de emprego, mas não pode te faltar a presença. Pode te faltar saúde, mas não pode te faltar a presença. Pode te faltar um carro do ano, mas não pode te faltar a presença do Pai. Porque não adianta eu ter dinheiro, mas não ter a presença do Pai. Não adianta eu ter uma casa luxuosa, mas não ter a presença do Pai. Não adianta eu andar em um carro do ano 0, mas não ter Jesus dentro de mim. Oh meu Deus do céu, eu sinto a graça de Jesus aqui essa noite. A primeira coisa que você não pode perder, a presença do Pai. A segunda coisa que é indispensável na sua vida é a casa do Pai. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma e o meu coração desfalecem pela casa de Deus. Olha o salmista dizendo: eu vi e eu observei na casa de Deus. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, mas eu me encontrei nos teus altares. Eu me encontrei na tua casa. Uma coisa eu pedi ao Senhor. O que você vai pedir, salmista? Eu vou pedir ao Senhor uma coisa só. O que é? Que os meus pés estejam em tua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, porque vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outra. Levante a tua mão, por favor.
porque você está no melhor lugar que você poderia estar. Só você que é grato pela casa do Pai e pela presença do Pai. Eu te dou 10 segundos para você adorar a Ele. Na casa do Pai você tem tudo. Ele perdeu tudo para lembrar que o que ele tinha, que o tudo que ele tinha era o Pai. E o texto diz que ele chegou-se depois de perder tudo. Olha que interessante. Ele perdeu tudo e agora ele ficou sozinho. Enquanto ele tinha recursos, ele estava acompanhado. Quando ele perdeu os recursos, cadê os amigos? Cadê aqueles que festejaram com ele? Perceba que no mundo você vale o que você tem, mas na casa do Pai você vale quem você é. Ele perdeu tudo e como não tinha nada, ele começou a pedir ajuda. Mas olha que o texto diz: ninguém lhe deu nada. Ninguém lhe deu nada. Ele precisava de um emprego. E sabe o que deram para ele? Olha aqui, jovem, judeu, porque judeu tinha que seguir alguns princípios. E um princípio que um judeu tinha que seguir é: não pode comer carne de porco e nem tampouco cuidar ou apacentar porcos, porque para Deus é um animal imundo. Então ele precisa, longe do Pai, ir contra os seus princípios. Porque alguém disse para ele: a única coisa que tem para você é apacentar porcos. Se quiser, é o que tem. Sabe o que ele fez? Começou a cuidar dos porcos. E o texto diz que ele, vendo os porcos com as suas bolotas, ele desejava encher o seu estômago. Se desejava encher, é porque estava vazio. Perceba que longe do Pai, nós nunca nos sentiremos cheios. Tem um vazio no coração do homem que só é preenchido pela presença do Pai. Ninguém lhe dava nada. Ele olha para os porcos e diz: que vontade de comer as bolotas dos porcos. Só que ele chegou no fundo do poço, porque não tem ninguém, não tem amigos, está passando fome e necessidades. Chegou no fundo do poço, longe do Pai. Aí é interessante, porque se tem alguma coisa, se é que eu posso falar que é coisa boa de chegar no fundo do poço, é que o único lugar que você consegue olhar é para cima. Tornando em si, ele disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e também pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça como um dos seus servos. Porque ele percebeu que nem servo na casa do pai passava fome, quanto mais filho. Ah, meu Deus. E eu vim aqui dizer algo muito importante essa noite. E o que eu vim dizer? Resgate a sua identidade de filho. A vida começa a mudar quando eu lembro quem eu sou em Deus. Você, essa frase eu carrego para a minha vida. Você não é o seu momento complicado.
Você é aquilo que o Pai liberou ao seu respeito. Então ele está passando fome, mas ele diz: eu vou me levantar, oh meu Deus do céu, e vou ter com o meu pai, e direi: Pai, se for possível, me faça como um dos seus servos, mas deixa eu ficar na sua casa, deixa eu comer na sua mesa, deixa eu sentir a sua proteção. E levantando-se foi para o seu pai. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o caminho de volta. Se você quer achar Deus, você sabe onde encontrá-lo. Olha que interessante. Ele voltou para a casa do pai. E o texto diz que quando ele voltava, quando ainda estava longe, o pai o avistou. O pai o avistou. Diga comigo: o pai te viu. O pai me viu. O pai nos avistou. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui é muito forte, irmão. O pai o avistou. Ele está vindo de longe. O pai reconheceu: este é o meu filho. Emagreceu porque passou fome, mas o pai está dizendo: este é o meu filho. A roupa está velha, mas o pai está olhando e dizendo: este é o meu filho. E o pai o avistou, e o pai correu. Eu quero aplicar isso aqui muito simples, mas é muito profundo. O pai correu. Quando nós lemos a Bíblia assim, de forma corrida, nós perdemos os detalhes. Mas deixe-me te explicar. O pai correu. E este ato do pai correr nos revela algo muito profundo. O que é? É que na cultura judaica não é normal um pai ou um ancião correr. Porque quem corre é menino, quem corre é criança. Você dificilmente, hoje ainda é atual, mas dificilmente você vai ver um ancião correndo. Quando você vê um ancião, ele está sempre andando devagar. Passos lentos. Porque é um nível de sabedoria muito alto. Quem corre é menino. Mas o pai correu. Culturalmente, o pai está causando um escândalo. E alguém está olhando e dizendo: um ancião correr. Só que agora vamos entender o texto. O pai correu. Quem é o pai? O pai é Deus. E o pai nos avistou. E o pai correu ao nosso encontro. E como o pai correu ao nosso encontro? Indo em direção à cruz. Porque Paulo disse: para os judeus a cruz é maldição, para os gregos vergonha, mas para nós que somos salvos, oh meu Deus do céu, como o pai correu em nossa direção. Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumiu forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte, o Pai o exaltou sobremaneira, de tal forma que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Porque o Pai veio ao teu encontro. Você estava perdido, você estava com as vestes sujas, você estava magro, você estava falido, mas o Pai veio ao teu encontro e te abraçou. Ele machora maior rebarabash. Que
Remina sidoreva sura maio, remikele macho. Quem é filho está liberado. Quem entendeu que foi encontrado está liberado para levantar a mão e glorificar, para abrir a boca e glorificar. Aqui você não está numa reunião de negócios. Aqui você não está no final de semana com a sua família, que você está ali para se divertir. Não, não. Aqui você está na casa do seu Pai. Pai. Ai, ai, ai. Receba o Espírito que te testifica que você é filho de Deus, filho do Pai. Alamachura Maia, Alamarama Chora Mararabai, Telemaio Remashure Kemanakata Torremarabara Shurabara, Alamacho que papato que abaraba Shurabaia. Fale no idioma que o Pai te deu, fale as línguas que o Pai te deu, vista a roupa que o Pai te vestiu essa noite. Oh, aleluia. E Paulo disse aos romanos, dizendo: Ele nos deu o Espírito, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O meu filho voltou para casa, e ele não olhou para o mau cheiro do filho, ele não olhou para o estado falido do filho, ele não olhou e não lembrou-se da covardia ou da rebeldia do filho, ele não lembrou do passado do filho, ele não lembrou do abuso do filho em dizer: me dá o que é meu, porque o Senhor morreu para mim. Não, não, não. Ele se esqueceu do passado. Oh, meu Deus do céu. Isaías disse que quando ele pega os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento. E ele nos deu um direito à mesa, porque Paulo escreveu dizendo aos romanos: se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Chama o meu filho. Olhou para o filho, olha o estado do filho: roupa velha, sandália velha e sem anel no dedo. Sabe o que ele disse? Traz uma roupa nova para o meu filho, porque essa roupa suja não te cabe mais. Esse cheiro de porco, permita-me dizer, esse cheiro de chiqueiro não cabe mais no filho. Tire essa roupa. Traz uma roupa nova para ele. Mais o que, papai? Traz para ele uma sandália nova. Essa sandália que ele está já desgastou. Não dá. Paulo escreveu: ele calçou nossos pés. Oh, meu Deus do céu. Traz para ele um anel. E aqui eu encerro a mensagem. Traz um anel para ele. Um anel simboliza aliança. Eu tenho que relembrar o meu filho que a aliança que eu fiz com ele não terminou. Então traz uma aliança e coloca no dedo dele. A
aliança que o Pai fez contigo é muito maior do que qualquer outra aliança que você fez. Porque a aliança da terra, quem se casou disse, é na saúde, é na pobreza, é na doença, é na alegria, até que a morte nos separe. A aliança terrena é falha, porque ela se rompe. Mas Cristo e o Pai fez uma aliança conosco muito superior. Eu te provo na Bíblia. Quer que eu te provo na Bíblia? Paulo escreveu aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a doença, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Oh meu Deus, eu vou lá, nem a morte, nem a depressão, nem a porta fechada, nem Satanás, nem os demônios, nem o inferno inteiro pode se levantar contra você, mas nada te separará daquele que fez uma aliança contigo no Calvário. Você está seguro. Só quem é filho fique de pé, por favor, e tome posse da sua identidade essa noite. Você é filho, 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 você é filho. Eu vou repetir até você adorar. Você é filho, filho, filha, filho. Você não é perdido, você não é derrotado, você não é fracassado, você não é o que o mundo diz que você é o que a palavra de Deus liberou ao teu respeito. Você é filho de Deus. Aleluia! Você tem 1 minuto para adorar, 1 minuto para adorar, porque os céus estão abertos sobre nós essa noite. Os céus estão abertos sobre nós essa noite. E essa noite é a noite de comunhão com o seu papai. Papai. O Espírito nos habilita a chamá-lo de meu papai. Meu papai. Aleluia.